tudo bem? Eu tô aqui com a linda da Ana Carolina, do blog Eu Organizado. Eu tô aqui no Rio de Janeiro para fazer uns cursos e também para um evento de lançamento do livro. E daí a gente aproveitou para passar o final de semana juntas, né? A Ana Carolina fez o curso junto comigo, ela me ajudou bastante aqui nesses dias. E daí hoje a gente combinou de gravar. Então a gente vai ter um vídeo lá no canal dela e esse vídeo aqui no canal. Então se você não conhece o canal da Ana, aproveita para se inscrever lá também. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E Ana, obrigada, né, por ter aceito o convite para a gente poder conversar. Tema que seria bacana a gente conversar é um pouquinho essa relação que tem da organização com a criatividade. Que a gente estava comentando até um pouquinho antes aqui, né? Que existem algumas pessoas que associam muito a organização a você ser certinho e que quem é criativo é muito mais espontâneo, como se a organização não permitisse a espontaneidade, né? Então, assim, o que você acha sobre esse assunto? Dá uma introduçãozinha aí pra gente. Beleza. Esse assunto é muito legal. Muito obrigada também pelo convite, pelas perguntas e pelo tempo. Eu tava pensando nisso semana passada e pra mim é muito claro, muito categórico. Se você sente qualquer tipo de rigidez, qualquer tipo de inflexibilidade quando você pensa em organização, é porque você é uma pessoa inflexível e rígida até uma medida, uma pequena medida, uma média medida, qualquer coisa assim. Porque não faz o menor sentido pensar que quando você se organiza, quando você entende o que você quer, quando você entende os acordos que você fez com você mesmo, isso vai te prender. E conversando com uma amiga minha, eu tenho uma amiga que vai se reconhecer, beijo pra você aqui nesse vídeo. Vamos manter como é que se fala? A descrição. A descrição. Mas ela diz que é uma pessoa muito espontânea, muito criativa, gosta de fazer o que tem vontade de fazer nos certos momentos e ela sente que a organização ia tirar isso dela. E aí, conversando, fazendo assim, né, uma conversa, eu perguntei, poxa, mas assim, supondo que você faça uma lista, sei lá, projetos, prioridades, o que você se propôs a fazer, o que é que te impede de amanhã refazer tudo? Você desfaz, vê que não é mais aquilo que você tá querendo e você volta. Aí, conversando, né, obviamente, depois de muita conversa, ela percebeu, porque eu não posso quebrar os acordos que eu fiz comigo mesma. Uma vez que eu faço, eu tenho que fazer até o final. Nossa, quanta rigidez. Tem que estar feito. Nossa. E eu pensei, tá, então vamos parar de culpar a organização, porque a culpa não é dela. E esse botão de ligar e desligar, para você saber ir atrás do que você quer, para você saber, bom, me propus X, gostaria de X, tal coisa seria muito legal. Vou fazer por onde, vou ver as tarefas que tem que ser feitas, vou botar no calendário, sei lá. E a habilidade contrária complementar de o que eu quero para minha vida? Será que o que eu estava fazendo ontem ainda faz sentido de fazer hoje? Faz mais ou menos, eu acho que eu mudei de ideia, eu preferia ir por outro caminho, ou eu preferi uma coisa totalmente diferente. A gente tem que ter as duas habilidades, porque senão a gente fica preso num dos dois problemas. Eu acho que é muito isso. E tem dois exemplos que, na verdade, são do David Allen, né, o autor do Método GTD, que eu gosto muito, assim, quando ele fala sobre criatividade e organização e produtividade e tal. O primeiro é que ele fala assim, se você for um pintor e você quer pintar um quadro, você vai ter algumas limitações que a organização traz que te ajudam a ser criativo. Por exemplo, você vai pintar uma tela, você está limitado pelo tamanho da tela. Você não vai sair pintando no ar, certo? Então, assim, o que aquela tela cria é uma limitação que permite que você seja criativo. Isso é um ponto. O segundo ponto é, se você não tiver organização para limpar seus pincéis, organizar as tintas, como que você consegue ser criativo? O que eu trago muito para algum exemplo nosso do dia a dia que é o seguinte, eu não consigo sentar e escrever um texto para o meu blog se eu estou preocupada com as contas, com os boletos que estão vencendo lá. Então, assim, a gente tem que ter uma organização básica para algumas coisas da vida, justamente para que a gente se sinta livre para ser mais espontâneo e ser criativo, enfim. E o segundo ponto que ele fala muito, assim, da criatividade é que a gente lida com ideias. Às vezes, a melhor ideia que você vai ter para um projeto seu, criativo ou não, você não vai ter quando você estiver ali fazendo o trabalho em si, né? Você vai ter depois, passeando, etc. E até uma coisa que eu quero perguntar para você na sequência, que é assim, eu às vezes estou, sei lá, num restaurante, eu tenho uma ideia para um texto no blog. Aí o que me permite, né, é capturar aquela ideia e depois lidar com ela e não ficar achando que eu só vou ter essa ideia maravilhosa quando eu estiver nesse contexto de escrever esse texto incrível, né? Então eu queria aproveitar para perguntar um pouco para você, como que você lida com ideias para textos, para o conteúdo que você produz, assim, como que você lida com isso? Eu com certeza tento anotar as ideias assim que elas vêm. O meu hábito de captura ainda não está tão fortalecido quanto poderia ser, às vezes eu deixo passar. Eu valorizo muito poder ter a liberdade de fazer o que eu quero na hora que eu quero. E aí quando dá vontade de escrever, é tão bom saber que eu posso, se eu tiver com a ideia, parar e escrever naquele momento. Nas vezes em que eu não estou podendo, né, enfim, que não é possível
Então eu gosto muito de anotar as ideias quando elas vêm. E aí quando eu anoto e eu não tô podendo parar pra escrever, eu sempre sei que é porque depois alguma coisa vai vir e o texto vai ficar um pouco melhor do que ficaria se eu tivesse o tempo livre. Mas, de modo geral, quando eu tenho vontade de escrever, é muito assim, com uma sensação forte, uma inspiração das musas e tal. E tipo, é bom que seja naquele momento. Então eu gosto de ter liberdade pra poder fazer isso se eu quiser. Não, e o que permite que você tenha essa escolha espontânea de poder naquele momento dizer não pra todo o resto e falar, não, agora eu vou escrever porque eu quero aproveitar essa inspiração? Exatamente. Organização. Uma pessoa organizada. E esse ponto que você também comentou, que a gente estava falando antes, sobre você saber o seu horário, você saber quando você está mais propensa para as coisas. Conhecer, né? Se conhecer, assim, coisa tão básica, mas eu vejo muita gente querendo umas respostas prontas e uns hábitos, assim, sei lá, produtivos, de alta performance, porque se você fizer isso vai dar super certo. Mas saber o seu momento de conexão com as ideias um pouco mais sensível, porque pelo menos com criatividade, criação e inovação, é exatamente isso. Você tá com os boletos ali na sua cabeça, as musas não vão se comunicar tão bem, a coisa não vai descer tão bem se você está preocupado com coisas um pouco mais mundanas e, enfim. Não, e só para contextualizar o que a gente estava falando antes, é que, por exemplo, eu trabalho muito bem, consigo escrever, consigo ser mais inspirada quando eu tive uma boa noite de sono, por exemplo. Então, assim, o final da tarde não é um momento legal para eu escrever, porque eu não vou conseguir aproveitar bem a minha energia. A não ser que surja uma super inspiração, assim, né? Mas, de modo geral, eu crio esses diversos contextos no meu dia a dia com base no autoconhecimento, com base naquilo que eu sei que vai funcionar melhor para minha rotina, né? Sim, todos esses conhecimentos são tão prévios, assim, é tão importante de se ter. Com certeza, eu também sou parecida, assim, quando eu durmo bem, eu preciso de muita energia, muita comida, muita cama, muito descanso para me sentir bem energizada. E aí, usar as horas da manhã, que são, tipo, as primeiras, independente da hora que eu acordei, para fazer isso é muito importante. Tudo isso você descobre quando você, né, enfim, tem um pouco de trabalho, de autoconhecimento, mas a organização eu vejo como sendo uma última camadinha ali, sagaz, só para você alinhar as coisas, mas pro trabalho criativo você já sabe como você funciona melhor. E com certeza tem muito pano pra manga esse papo, né, Ana? A gente poderia ficar um tempão aqui conversando, mas, né, por vários motivos que estão acontecendo aqui no momento, a gente não vai mais poder ficar falando tanto tempo aqui, mas eu fico o convite pra gente estender essa conversa, se o pessoal gostar também, a gente de repente pode fazer uma live ou conversar mais sobre isso, que eu acho que é um tema muito importante, que as pessoas associam muito a organização a uma coisa mais rígida e que não é, na verdade, a organização permite que a gente tenha momentos de mais espontaneidade e criatividade se a gente soubesse entender e trazer essa organização para o dia a dia naquilo que ela pode abrigar e que inclui aquilo que a gente, o tempo, o espaço que a gente deixa livre no nosso dia a dia para criação, né? Com certeza. Então esse é um papo muito legal, muito Ana. Obrigada pelos também. seus insights aí, adorei. Então é isso, gente. Se você não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever agora, se inscreva no canal da Ana também, e aí a gente vai explorando mais esse tema daqui para frente, tá bom? Tchau, tchau, gente.